Ele dizia que precisava de um herdeiro, como se fosse falar de um título de terra. No salão de madeira escura da casa grande, o coronel virou a taça no dedo. Mediu o silêncio, como quem pesa ouro, e declarou: traria 7 homens da senzala para morar ali, perto da sinhá. Não para servi-la no afeto, justificou com voz baixa e inútil de carinho, mas para garantir que alguém desse à luz o seu nome. Era um cálculo frio, feito pela ponta de um bisturi invisível. A família para ele era herança, não escolha. A fazenda chamava-se Ouro Preto, por ironia antiga. Os veios de minério dera vez ao capim e às roças, e o casario branco destoava do cerrado em ondulações. O tempo ali tinha peso, trazido pelo couro do arreio, pelo cheiro da cera nas tábuas, pelo suor que apagava a linha entre o dia e a noite. Isadora sabia essas medidas do chão, desde menina. Casara com quem lhe prometera segurança e ostentação. Chegara ao título de sinhá jovem, como se o mundo dela tivesse sido postergado para uma peça que precisava ser bem encenada. Aprendeu a sorrir com a boca, a silenciar com os olhos, mas nunca perdeu a capacidade de pensar. Quando os homens chegaram, menos 7 sombras alinhadas no pó da estrada, menos houve um movimento discreto na casa. As criadas cochicharam. O feitor abriu caminho. A porta da sala rangeu. Eles vieram quase em silêncio, com o passo dos que carregam segredos nas juntas. Cada um trazia um nome que os antigos da senzala sussurravam com respeito e medo. Zair, Kof, Omari, Du, Ou, Jabari e Molik. Eram os melhores, disse o feitor. O coronel chamou-os de guardas privilegiados. A lei não os via como homens para amar. Para Isadora eles eram, antes de qualquer etiqueta, rostos com memória. Zaire entrou com calma, tinha a postura de quem conhecia lugar e destino. Os ombros não denunciavam pressa, a boca não se abria para pedidos. Os olhos dele escuros e firmes buscavam o rosto de Isadora como quem tenta decifrar um mapa. Havia ali uma inteligência que não se entregava ao medo. Quando lhe trouxeram o leito perto da lareira, menos um quarto pequeno adaptado para a nova ordem, menos Zaire olhou a casa como quem estuda uma fortaleza. Paredes, trancas, pontos de fuga, não por curiosidade vazia, mas por cuidado. Cuidar era uma língua que ele dominava. O coronel observava a cena da sua poltrona, como quem aprecia uma operação bem-sucedida. Para ele, a presença dos 7 era uma peça de teatro. Exibiria controle, marcharia à vontade, mandou que lhes fossem dadas roupas limpas, um porrete de respeito e o direito de dormir dentro da casa. Ordenou também que ninguém questionasse as ordens, e deixou em aberto a condição não dita em voz alta. Um dos 7 deveria ser necessário assumir o papel que só o sangue podia garantir, menos conceber um filho que seria, à vista do cartório e dos homens, seu herdeiro. Isadora ouviu tudo, mas não como quem recebe sentença. Ouviu como quem avalia as margens do próprio destino. O coronel tratou a mulher como expediente. A sinhá, no entanto, tinha uma coisa que nenhum documento podia registrar: o direito de escolher. A escolha era uma linguagem que Isadora vinha aprendendo a falar, sozinha, nas poucas horas em que a noite a deixava sem olhos. Escolher era dizer não às ordens que vinham por costume e medo. Escolher era recusar a venda de si mesma ao capricho do patriarca. No primeiro encontro na sala de visitas, ela não cedeu ao constrangimento que a casa queria impor. Recebeu Zaire com um copo de chá, e não com o afeto imposto. O chá foi um gesto simples, uma troca de calor pelas mãos, e nesse gesto, a primeira fissura no projeto do coronel foi feita. Zaire inclinou-se, aceitou o copo, e por um instante assim a viu em seu gesto, a promessa de dignidade que aquele homem parecia guardar. Houve uma calma entre os dois, que não precisava de palavras. A casa inteira parecia, por um segundo, aprender a respirar de outro modo. Se você quer saber como um plano monstruoso viraria redenção, fica comigo até o final dessa noite e das próximas. Há acontecimentos que se desenrolam como sementes, pequenas no começo, impossíveis de notar, até o dia em que arrebentam o chão. Os 7 instalaram-se à casa grande com regras claras e olhares medidos. Dormiam em quartos simples, mais próximos. Comiam à mesa da família quando permitido. Patrulhavam a propriedade,
e recepcionavam visitantes com postura rígida. A convivência inicial foi tensa, por duas razões. Menos, porque todo convívio imposto carrega a violência da invasão. 2, porque a presença deles ali, respirando o mesmo ar que assim ameaçava a teatralidade do poder. A casa sempre funcionara como vitrine. Eles, com seus corpos e modos, eram um espelho que refletia coisas que o coronel preferia não ver. No entanto, a intimidade forçada não se converteu logo em silêncio submisso. Cada um dos 7 passou a ocupar espaços com pequenos rituais, que devolviam humanidade àquele lugar. Coffee trouxe o humor que quebra a tensão. Ria por coisas leves, e falava de música a qual ninguém mais lembrava. Omari tinha mãos de curandeiro. Aos poucos, aprendeu as ervas que a cozinha esquecera, e preparava chás que lembravam cheiros de infância. Du era exímio nas tábuas, e no trato com os animais. Tornou-se quem consertava o moinho, e as cadeiras quebradas. De rosto cerrado, carregava a noite mais que o dia. Ninguém conhecia ao certo seu passado, mas quando falava, a palavra era uma lâmina. Jabari fora um tempo escravo na cidade. Conhecia o caminho dos papéis, dos nomes, tinha contatos modestos com jornaleiros e comerciantes. Malik, o mais novo, guardava inquietação. Observava o mundo com a pressa dos que têm pressa de viver. Em pequenas vinhetas, a narrativa da casa foi se recompondo. Houve uma manhã que Coffee, no terreiro, improvisou um tambor com a barriga de um barril, e fez com que 2 criadas, tímidas, rissem de um modo que parecia libertador. Houve uma tarde em que Omari trouxe folhas de boldo para Isadora, quando soube que ela tinha daquelas dores de cabeça, que vinham com a sonsa vida do salão. Ele falou baixo, em sussurros cheios de paciência, e fez o chá, com mãos que não tremiam. Ela ouviu histórias de onde eles vinham, menos as palavras eram comprimidas e duras. Mas por baixo delas, havia uma outra história, a da permanência, da inteligência de vidas, traçadas no anonimato. Zaire revelou sua vida em gotas não quintera. Contou que nascera perto de um córrego, que fazia curva no oeste da fazenda, que aprendera a contar pelo curso da lua no céu, que viu o irmão levado quando ainda tinha 10 anos. Sua voz não pedia afeto, pedia reconhecimento. Havia nele algo de paterno não por imposição, mas por escolha. Tratava com respeito os que estavam sob sua guarda. E havia nele uma firmeza que não se confundia com violência. Isadora notou isso cedo. E foi ficando curioso o jeito com que assim a respondia. Não com afeição automática, mas com retidão. Dava ordens quando precisava. Reclamava quando a casa sufocava. E aos poucos, cedia aos pequenos consolos que Zaire e os outros ofereciam. O coronel observava essa mudança como ranger de tranca. A convivência que ele arquitetara com fins utilitários, começava a sair do controle. Era visível em seus olhos, menos aqueles olhos de patrão, que aprendiam a disfarçar a raiva com cálculo. Chamava-os de guardas na frente de visitas, mas tratava-os com a distância de quem ainda pensa em posse. À noite, quando as portas se fechavam, conversava com os sobrinhos, Rodrigo e Antônio. Os 2 sobraram no inventário do homem. Órfãos de outras ambições, aprenderam cedo a olhar o mundo como quem intende arrancar o seu. Temiam que o plano do coronel corresse o risco de dar errado. Temiam sobretudo que a casa perdesse o fio do que era. Suas ideias eram cortantes e sem pudor. Sussurravam sobre envenenamentos velados, sobre acidentes que seriam apenas acidentes. O coronel os escutava como quem avalia peças do xadrez menos, e treinava para mover o peão, no momento mais oportuno. Mas havia também um terreno em que o poder do coronel não alcançava. O modo como as pessoas inventam família em segredo. A cozinha converteu-se em um lugar de trocas reais. Um dia, Isadora deixou seu livro de poemas aberto sobre a mesa. Zaire, curioso, perguntou sobre aqueles versos. Ela falou deles com a mesma franqueza com que falava sobre o matrimônio, não para exaltar, mas para esclarecer. Lendo juntos, as palavras do poeta pareceram criar uma língua própria, feita de metáforas que falavam de liberdade sem dizer a palavra. A leitura era, para Isadora, uma resistência silenciosa, para Zaire, uma ponte. Em outra cena doméstica, Isadora pediu que a escovassem. Foi um gesto íntimo, antigo, de cuidado entre mulheres e amigos. A escova passando pelo cabelo,
Era como a passagem de uma bênção. Zaire se aproximou, ao saber do pedido. Era algo simples, sem teatralidade. As mãos dele tentaram imitar o movimento que a Sinhá costumava receber das criadas, mas havia uma precisão que vinha de anos de observação e respeito. Enquanto a escova deslizava, a Sinhá sentiu-se menor e maior ao mesmo tempo. Menor porque se lembrava da opressão que moldara sua vida. Maior porque pela primeira vez, escolhia quem faria esse gesto por ela. A decisão de permitir que um homem tocasse o seu cabelo foi, naquele instante, uma declaração de autoridade íntima. Não era entrega de si, era exercício de escolha. Os 7, no primeiro mês tornaram-se uma pequena comunidade com regras próprias. Reúnem-se à noite, quando o vento traz o cheiro do café torrado, e a casa finalmente cede o seu silêncio. Ali Jabari falava de caminhos para angariar pequenas vantagens junto à cidade. Malik discutia com um dos sobre a necessidade de aprender a ler. Kofi tocava canções que ninguém mais lembrava. E Al ficava contemplativo, quase sempre olhando para o horizonte, como se decifrasse o mundo pelo movimento das sombras. Havia um pacto não escrito: proteger a Sinhá e a casa, mas também observar os limites do que podia e não podia ser feito. Não eram ingênuos, sabiam do perigo que a presença deles significava. Para eles, o solo da fazenda era mais do que terra, era mapa de sobrevivência. Isadora, por seu turno, começou a testar as margens do poder do coronel. Pequenas recusas sucediam-se. Recusou convites de visitas que não queria. Deixou de assinar documentos como um autômato. Conversou com criadas sobre dinheiro, que poderia ajudar aos filhos, na senzala. Em silêncio, buscava por um espaço que lhe permitisse não ter que obedecer a ordens que feriam a sua dignidade. Era um movimento sutil, mas perceptível, quando negou ao coronel o cumprimento pomposo que ele exigia. Houve um tropeço no rosto dele. Surpresa seguida de raiva contida. Os sobrinhos observavam cada gesto. Rodrigo, com mordidas nos lábios, murmurou uma vez que a Sinhá devia ser lembrada de seu lugar. Antônio concordou, sempre pronto a mediar com a frieza de quem pensa que vantagem se conquista com astúcia. Eles conversavam com o coronel quando a noite ainda cheirava a tabaco. Se ela se afasta, senhor, o nome se perde, dizia Rodrigo. O coronel, com as mãos fincadas na madeira da mesa, respondia com silêncio como resposta, mas dentro dele o cálculo pulava. Se assim a escolhesse por si, o projeto de perpetuação do nome estaria em risco. Enquanto isso, a fazenda seguia sua labuta, indiferente aos planos humanos. A colheita avançava, as mãos dos negros trabalhavam com uma precisão que a Casa Grande raramente via. Havia, em todo esse cotidiano, uma resistência invisível, pequenas sabotagens ao maquinário do Senhor. Uma noite em que o tempo do plantio foi atrasado de propósito. Um saco de farinha que misteriosamente chegou à cozinha sem que ninguém explicasse de onde vinha. O controle do coronel não alcançava tudo. Havia frestas por onde a humanidade se esvaía e se reinventava. Zaire revelou também uma face que ninguém esperava, era a profeta de cuidados. Em uma manhã chuvosa, quando o celeiro ficou alagado, e parte do estoque ameaçou perder-se, foi ele quem organizou a evacuação dos grãos, que transformou a mão de quem dirige em comando prático. Não falava alto, mobilizava. Ao fazê-lo, ganhou a confiança de quem reparava nas ações mais que nas palavras. Alguns empregados, que no passado inclinavam a cabeça para evitar problemas, começaram a procurar Zaire com questões sobre trato de pessoas, sobre como resolver brigas pequenas, como pagar favores, e como negar ordens que feriam. Ele ouvia, resolvia sem alarde, e restituía a dignidade com decisões consequentes. Houve um episódio que marcou a casa com uma espécie de silêncio novo. Um visitante da cidade, homem de negócios, com papéis e cheiro de cidade, veio discutir vendas e trato comercial. Na hora do almoço, provocou Kofi com sarcasmo sobre a presença dos 7 na casa. Kofi sorriu, mas o sarcasmo era aguçado. Naquele momento Zaire, sem levantar a voz, sem humilhação, apenas movendo-se, com a autoridade que apenas quem tem respeito dá, travou a conversa. O visitante saiu com desconforto, e o coronel, que assistira ao teatro, lançou um olhar que anunciava:
A presença do Sete mudara a Praça do Poder. Não era mera subversão simbólica. Havia uma reconfiguração real no modo como as pessoas se relacionavam ali. Isadora, observando, percebeu que sua posição dentro da casa estava se transformando. Assim é que aprender a sorrir por obrigação, começava a sorrir com propósito. Em uma noite sentou-se com Zaire na varanda, o céu de Minas, a derramar estrelas pesadas, e falou com ele sobre medos que não contara a ninguém. O medo de ser reduzida ao papel de útero. O medo de perder seu filho por um registro de nome que não significava nada no abraço. Zaire ouviu. Seus olhos não eram afetuosos no sentido raso. Tinha ali um compromisso que soava como promessa. Você escolhe, Sinhá, disse, curta e forte, como quem devolve o poder ao outro. Sua escolha é a lei. Aquelas palavras tornaram-se, para Isadora, um espelho. Escolher era a palavra que desafiava o coronel e o próprio mundo. Não haveria consentimento sob pressão. Consentimento só vingava quando vinha livre. Ela não queria ser símbolo. Queria ser mãe por vontade. E o que o coronel imaginara como simples mecanismo de reprodução começava a mostrar brechas perigosas para seus cálculos. Os homens que trouxera não vinham sem história, sem desejos, sem dignidade. E Isadora, por sua vez, não era um objeto técnico. O terreno do que seria um herdeiro se alterava. Mas o coronel não se dava por vencido. Nos cantos da casa, teve-se notícia de reuniões com notários, e de noites longas, em que se falava de nomes a serem gravados no testamento. Rodrigo e Antônio andavam mais próximos do tio. Havia sussurros sobre o que poderia ser feito. Entretanto, todos esses planos encontravam, vez por outra, a resistência áspera dos que já aprenderam a lutar sem armas visíveis. Sabia-se o tempo de chegada dos carros, os dias de visita de compradores, as rotas da patrulha à noite. A sensibilidade de Zaire para o ambiente transformava a casa em caixa de som para uma intenção diferente, a de proteger o tecido humano que ali se formava. Nos dias que seguiram, a rotina trouxe cenas que pareciam pequenas, mas que carregavam a força de uma árvore, que em silêncio, enraiza-se. As crianças da fazenda, que brincavam nos arredores, passaram a correr menos assustadas quando os sete circulavam. Miguel, ainda um nome sem corpo, era já imaginado em olhares e promessas. Havia quem menos discretamente e à margem menos começasse a escrever pequenos planos de alforria futura, de juntar pequenas quantias de dinheiro em segredo, de ensinar uma letra aqui e outra ali, na esperança de um futuro, em que a casa grande não seria sinônimo de sentença. Assim a vida na casa grande ganhou camadas. O coronel, em sua poltrona, tentava recompor o domínio. Os sobrinhos tramavam, com os olhos brilhando pela ambição. E no meio dessa maquinaria de vontades, Isadora e Zaire foram delineando um funcionamento diferente. Não de espírito conspirador, mas de escolha consciente. A tensão, porém, crescia como nó no tecido. O homem que concebera o plano de usar corpos alheios para perpetuar um nome não compreendia que a família que ele desejava produzir poderia nascer de afeto recíproco, e não do cumprimento de ordens. Certa semana, durante a ceifa, um incidente breve selou um pacto entre os sete. Malik foi provocado por um capataz novo, um homem treinado para obedecer ordens cruéis e testar limites. Malik, ainda jovem demais para temer consequências, revidou com palavras que cortavam. O capataz ergueu a voz e ordenou castigo. Zaire interpôs-se. Não com força desmedida, não com espetáculo, mas com a firmeza de quem sabe que o próximo passo pode ser a libertação. Ali, no meio do pó e do suor do Sei, a primeira grande demonstração de solidariedade, os sete se postaram como muralha. O castigo não veio. O capataz recuou. O coronel, informado, ouviu e não pronunciou punição. Talvez por cálculo, talvez por prudência, mas sabia, naquele instante, que havia limites que a casa grande não teria coragem de atravessar sem pagar um preço alto. Quando a noite caiu, e as lâmpadas a óleo queimavam com uma luz cálida, e os passos abafados da casa se tornaram suspiros, Isadora sentou-se diante da lareira. Trazia o livro de poemas no colo, mas deixou-o fechar quando ouviu passos. Zaire entrou, e havia nos ombros dele uma expressão que só o cansaço por cuidar dava. Ficaram quietos, lado a lado, dois corpos que, até há pouco,
ocupavam mundos diferentes. A mão de Zaire encontrou a de Isadora, não em posse, mas em oferecimento. Ela olhou para aquilo, e num gesto que seria lembrado por muito tempo, entrelaçou os dedos. Não houve cerimônia. Apenas reconhecimento. A manhã seguinte trouxe com ela o ruído da casa em movimento. E no ar, o rumor de que algo maior do que qualquer plano do coronel começava a se mover. O vento levou o som de vozes até os campos. E os homens, enquanto trabalhavam, olhavam uns para os outros, com aquele tipo de entendimento que dispensa palavras. Era o início de uma fidelidade forjada, não por ordens, mas por escolha. Eles sabiam que, em breve, decisões maiores seriam requisitadas. Sabiam também que protegeriam, custasse o que custasse, a Sinhá que escolhera por si. E assim, a fazenda foi aprendendo a conviver com o inesperado. A ordem que o coronel trouxera agora coexistia com uma outra ordem menos essa, feita de humanidade. O que ninguém ainda sabia, nem mesmo o coronel, era até que ponto a decisão íntima de Isadora, quando tomada por vontade própria, poderia desmontar a arquitetura de todos os planos. Os passos seguintes seriam medidos, e o risco crescendo silenciosamente, como uma me. Em algum lugar, nas sombras do sobrado, os sobrinhos planejaram movimentos que acreditavam ser limpos e decisivos. Por outro lado, nos quintais os 7 urdiam uma rede de proteção que ainda não se mostrava inteira. O dia em que a primeira visita dos parentes do coronel ocorreu após a chegada dos 7. Um detalhe chamou a atenção. O sobrinho mais ambicioso sussurrou a alguém que havia de verificar a linhagem futura. Havia dedos ansiosos procurando brechas nas leis e nos costumes. Mas Isadora, enquanto recebia a visita com formalidade, sentiu algo novo crescer. A convicção de que, mesmo dentro do casario, a vontade de uma mulher tinha peso. Não seria fácil. Nunca fora, mas já não era impossível. E naquela tarde, enquanto o sol se punha colorindo o cerrado de vermelho, e o sino da capela tocava a hora, Zaire reuniu os outros 6. Falou pouco, mas disse o essencial. Sabiam os nomes do inimigo, mas desconheciam os limites reais de seu poder. Precisavam vigiar, planejar, proteger. Jabari desenhou rotas. Malik prometeu vigilância. Kofi tratou de animar os ânimos com cantigas. Omar e Ido cuidariam das remessas de comida. Al ficaria de olho nos visitantes. Era um movimento que nascia do comum e do extraordinário, menos a estratégia de quem aceita que a vida em comum requer planos. Ninguém naquela mesa pronuncia palavras de grandeza. O que se falou ali foi simples. Proteger a Sinhá, garantir a escolha dela, manter a dignidade. Era um contrato sem papéis, escrito em olhares e jurado no barro dos dedos. Isadora soube, por acaso ou por sorte, do encontro. Assistiu ao gesto dos homens com uma sensação quente na garganta. Era como ver a própria casa virar-se para ela em defesa. Não era mais propriedade, era abrigo. A noite adensou-se. O coronel dormiu com a sensação de que dominava, mas no ar havia movimentações de outra ordem. Entre as silhuetas das árvores, os passos rápidos de Molly, as palavras baixas de Jabari, e a calma de Zaire entreteciam uma verdade. Dentro da casa grande nascia uma família escolhida, e a escolha de Isadora era o eixo. O coronel, por sua vez, continuava a desenhar mapas de sobrevivência de seu nome, inconsciente de que a engrenagem que desejara montar começava a ser transformada pela vida que ali brotava. E quando a lua cheia subiu por trás das montanhas, a Sinhá caminhou até a janela do seu quarto, olhou a escuridão e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o Irá, dona do si. A casa respirou diferente naquela noite, e lá fora, nas sombras, os 7 guardavam o sono de quem ainda iria decidir, juntos, o que seria do futuro. A noite em que Isadora se sentiu dona de si abriu. Nos dias que seguiram, uma sequência de gestos que pareciam pequenos à primeira vista, e pesados, como pedras que se ajeitam no leito do rio. A gravidez demorou a ser reconhecida, em voz alta. No começo foi um cansaço que pesava mais que o costume, uma náusea que a fazia afastar o chá do tocador. Omari levou um tempo, até entender. Foi pelas ervas e pelas idas à cozinha, por observações discretas, que ela aceitou a verdade. Não anunciou a ninguém.
Guardou o segredo como quem guarda uma carta de valor incalculável. Era sua escolha, e ela queria viver a escolha, sem que a casa inteira a cobrasse como se fosse cumprimento de um débito. Zaire soube primeiro. Ele percebeu, pela maneira como Isadora passava a mão na barriga. Não o toque possessivo de uma maternidade imposta, mas o gesto que toca pela primeira vez, um horizonte que se abre. Sentaram-se na varanda naquela tarde, e conversaram em vozes que não eram para casa, mas apenas para os dois. Você decide o que leva este corpo, disse Zaire. E não houve nenhum gesto que fosse pressa. A promessa foi selada no silêncio. Se aquele ventre gerasse um filho, seria do jeito dela. A notícia, apesar dos cuidados, correu na casa sem buzina. Criadas e cozinheiros notaram outras pequenas coisas. O prato que Isadora recusava. A toalha perfumada que passava mais tempo junto ao corpo. Jabari ouviu e sorriu daquilo como quem raciocina. Um nascimento mudaria o xadrez político dali. Malik, que guardava a pressa de quem quer aprender tudo depressa, pulou de alegria e inventou brinquedos com as tábuas de Du. Kofi compôs canções mudas, melodias de pochete que trocava com as criadas. Omari fez chás que ajudavam a acalmar, e Du remendou roupas, preparando um pequeno enxoval clandestino. Cada um dos 7 deu ao segredo um modo de proteção. Na casa grande, o coronel notava o aumento dos sussurros, e a sua reação foi a de sempre. Mais planos. Rodrigo e Antônio viram na gestação uma ameaça direta à sua ambição. Para eles, um bebê, sobretudo um bebê que poderia tornar-se herdeiro, era obstáculo a remover. Com a pressa da juventude e a pouca imaginação, para qualquer dignidade alheia, conversavam com homens da cidade, arranjaram ajudantes anônimos e estudaram rotas, horários. Pensavam como homens que não precisaram aprender a medir consequências humanas, apenas a eficiência do golpe. Jabari soube dos sobrinhos por meios que eram de sua própria cidade. Amigos em tascas. Um jornaleiro que notara carros fora de hora. Um outro, que vira homens estranhos, rondando a estrada. Em pouco tempo desenhou um mapa dos riscos. Tentativa de sequestro. Tentativa de agressão noturna. Pressões legais para retirar a criança do seio. Eles farão de tudo, para que não exista chance de um nome que não lhes agrade, disse ele numa reunião, em que Zaire, Omari e Du marcaram posições. Kofi, com a calma do riso, sugeriu canções para disfarçar encontros. Malik, inquieto, propôs vigílias que transformassem a casa em um organismo atento. A preparação para proteger Isadora e o ventre que crescia foi tão prática quanto simbólica. Du e Omari construíram abrigos ocultos no sótão, e em um compartimento atrás do forno. Jabari tratou de linhas de comunicação com a cidade, mantendo relações com um tabelião que lhe devia favores de antes. Kofi e Malik criaram sinais de alarme. Um tambor abafado, o arremesso de um frasco ao chão, em ponto estratégico. Al aprendeu a abrir e fechar portas com a precisão de uma sombra. Zaire, por sua vez, ficou com o cuidado de treinar os outros em locais e rotas de fuga, em quietude, em como se mover sem chamar atenção. A casa transforma o ser em fortaleza, sem perder, no seu interior, as pequenas rotinas que a humanizavam. A leitura noturna de Isadora, as sessões de cura, o cuidado com a roupa. Houve cenas domésticas que se alongaram como dias de memória. Uma tarde inteira, em que Jabari sentou Malik ao redor de um jornal velho, ele ensinou as letras que faltavam, uma lição por vez. Outra manhã, em que Omari levou Isadora ao quintal, e mostrou-lhe como uma planta amarga podia aliviar aquela náusea que a acompanhava. Uma noite, ainda, em que Kofi pegou uma viola, e fez com que as vozes, que antes raramente se permitiam, cantassem bem alto, erguendo-se contra o medo. 3 cenas em que a casa grande parecia uma escola de recomeço. Os sobrinhos, por sua parte, apressavam-se. Rodrigo tornou-se mais cruel nas palavras. Antônio, mais astuto, recorreu a alianças com um criado que havia sido maltratado no passado, e que, por um preço certo, poderia virar testemunha de uma cena forjada. Era um jogo sujo. Criar evidências planterboltos. Amedrontar a família. O coronel, vendo as peças moverem-se, fechou-se num círculo de desconfiança e ódio. Às vezes durante o jantar, chamava Sinhá para falar com ele sobre a inocuidade de visitas, sobre o futuro,
do nome Sabra Registro. Isadora respondia com a mesma calma de sempre. Palavras diretas. Frases que não deixavam margem para manipulações. Meu corpo não é uma moeda. Disse-lhe apenas uma vez. O coronel ouvia, roendo a distância. A gestação avançava. Numa manhã de chuva fina, Isadora quis que Zaire a acompanhasse ao quarto que agora era somente dela, e de seu ventre. Ele trouxe uma manta, e sentou-se à cabeceira. Ela não pediu nada que o obrigasse a prometer fidelidade eterna. Pediu, antes, cuidado. Se o mundo nos cobrar, seremos só nós cá dentro, murmurou. Havia ali uma verdade. A família que crescia, não precisava da legalidade imediata para existir. Mas todos sabiam que, se a casa almejasse sobreviver aos olhos do mundo, precisariam de proteção além do afeto. No entanto, os rivais não dormiam. Numa madrugada de lua nova, homens pagos pela ambição do sobrinho cercaram a fazenda. Não eram brutos de estalo, eram calculadores. Queriam entrar ao amanhecer, quando a casa ainda era sonolenta, e levar a Sinhá. Para isso, contavam com a conivência de um antigo feitor, que por ressentimento, aceitara trocar silêncio por pequenos pagamentos. Jabari interceptou a notícia com a velocidade de quem conhecia a cidade como caminho de sangue e vento. Vem hoje, disse ele, sem palavras desnecessárias. A defesa preparada transforma-se em combate pela vida. Mas nada ali era espetáculo. Foi uma sequência de gestos precisos, de passos planejados, que se tornaram resistência. Molly, que ainda jovem, foi o primeiro a sentir os passos no terreiro. Ao tocar o tambor, sinal combinado, o que antes era cotidiano converteu-se em alerta. As lâmpadas foram baixadas, as portas trancadas. Kofi conduziu as criadas a locais seguros com voz que não tremia. Omari conduziu as crianças e as mulheres ao sótão. Bloqueou uma porta com tábuas que ele próprio havia preparado. Al, com a calma que lhe era peculiar, esperou no corredor respirando como quem conta tempo. Os atacantes tentaram a casa como se fosse coisa fácil. Cerraram cadeados, forçaram fechaduras. O som das tábuas cedendo foi abafado por gritos, e pela chuva que caía. No momento em que romperam a primeira entrada, os 7 mostraram toda a sua coragem. Não eram apenas homens treinados a obedecer ordens. Eram guardiões de um homem e de uma mulher, que havia decidido ser dono de si. O confronto foi corpo a corpo breve e intenso. Havia facas e porretes. Havia também um princípio de estratégia que os 7 empregavam: desorientar, cercar, neutralizar sem mácula maior. Jabari e Zaire focaram os líderes. Molik e Kofi cobririam as rotas de fuga. Omari e Du protegeriam as mulheres. No meio do ataque, Isadora sentiu a primeira contracção diferente, mais forte, vindo de dentro. A dor foi imediata, instalada como um tambor, que começou a bater no peito. Não era momento de indecisão. Era hora de dar à luz. Omari percebeu antes mesmo que ela falasse. Prepararam um abrigo improvisado em um quarto atrás da cozinha, onde o calor do forno ajudava a manter o corpo. As vozes se reduziram a instruções diretas. Respira, segura minha mão, espreme quando eu disser. Zaire ficou ali, junto a Isadora, mãos firmes, olhos fixos, como treinador e amante sem pressa. A presença dele foi âncora. Quando os sons vindos do salão principal ficaram mais distantes, entendendo-se que os atacantes foram repelidos por sacrifícios, um ferimento em um homem inimigo, que o obrigou a recuar. A quebra de um braço de ferramenta que impediu a progressão de outro. O esforço maior aconteceu entre 4 paredes. Isadora puxava cada expulsão de dor como se arrancasse do mundo, o que ainda não podia ser dado. Zaire murmurava palavras de calma. Omari declarou que estava quase chegando. Molik e Kofi aguardavam do lado de fora, prontos para qualquer coisa. Du já trazera água quente, e panos limpos. E Jabari vigiava a porta, calculando os próximos passos. O menino nasceu ao som do vento, e de uma voz abafada que parecia um cântico antigo. O parto foi difícil, mas não profano. Teve na sala a dignidade dos que lutam pela vida. Quando o choro pequeno e forte se fez presente, Isadora deixou as lágrimas descerem. Zaire inclinou-se e tocou, com reverência, a testa do filho. Miguel, disse Isadora, voz fraca e firme. O nome tinha sido pensado em noites longas. Era nome simples,
que podia dividir-se entre abrigos. A criança foi enrolada e entregue ao Mari, que com mãos de curandeiro, limpou e examinou. Em seguida, Jabari fez uma leitura rápida do real. A casa tinha de se proteger também, pelas formas legais, mesmo que o coração decidisse por outros laços. A decisão que Isadora tomou naquela hora foi prática e estratégica. Registrariam a criança como herdeiro legítimo aos olhos do mundo. Não foi medo de um amor escondido. Foi a astúcia de quem compreende que a lei da terra e a lei do coração correm em campos diferentes. E que, para garantir um futuro sem violência, às vezes, é preciso ceder ao jogo. Os dias seguintes foram uma tempestade de cuidados. O coronel, informado do nascimento, veio à casa com a pele mais pálida que nunca. Ele olhou o menino com algo que passou pelo desejo, e pousou na besta do cálculo. Aos olhos públicos, Miguel foi apresentado como seu herdeiro. Em privado, apenas os 7, e Isadora sabiam que Zaire era de fato o pai que carregara o afeto, desde o começo. Isadora assinou o papel necessário ao cartório, e Jabari garantiu que tudo fosse encaminhado, sem falhas menos com contatos, com vantagens, com promessas pagas, àqueles que precisavam ser persuadidos. A inscrição foi feita, e Miguel passou a ter, no papel, o nome que convém à segurança daquela família. Mas a vitória imediata trouxe um novo perigo. O coronel, ao ver a criança, descobriu que ninguém o podia obrigar a amar o que era seu por sangue. Percebeu, talvez tarde demais, que um registro não lhe devolveria a intimidade do que se perde com o tempo. No entanto, a sua ambição não cessou. Rodrigo e Antônio, ambicionando o que consideravam seu por direito, não aceitaram perder a vantagem. Mantiveram planos de alcarceis sobre a propriedade, de contestar registros, de criar narrativas que deslegitimassem a maternidade de Isadora. No meio dessa luta, o coronel começou a definhar, não por doença, certamente, mas pelo peso de ser um homem que, em vida inteira de dureza, descobrira que algumas coisas lhe escapavam. A morte do coronel ocorreu em circunstâncias que muitos chamaram de acidente, outros de justiça. Ninguém pôs um corpo decapitado à praça. Não houve verdugos proclamando castigo. Numa tarde em que a casa e a cidade fervilhavam entre acusações e palavras ríspidas, ele sofreu um colapso. Caiu em sua cadeira, respirou poucas vezes, e a vida saiu dele como quem desliga a luz. Os médicos da cidade disseram que fora um enfate. Alguns sussurraram sobre veneno. O que ficava claro era que, com a sua partida, as peças que ele guardara em torno do seu nome ficaram soltas no chão. Rodrigo e Antônio trataram de reclamar seu quinhão antes da poeira baixar. Procuraram notários, agitavam chaves. Queriam tomar o controle do que restara, alegando laços consanguíneos e interesses patrimoniais. A Casa Grande, que agora tinha chegado à crítica de sua transformação, viu-se novamente às voltas com a disputa pela legalidade. Isadora, com a criança no colo, teve de fazer escolhas que exigiam mais que coragem, exigiam estratégia. Jabari mostrou sua habilidade de cidade. Ele trouxe à mesa pessoas que conhecera. Um tabelião amigo que lhe prometeu um favor escrito. Um advogado simples que cobrava pouco, mas tinha ideias firmes. Com suas redes, compreendeu que uma disputa aberta poderia levar anos. He could expose the child to danger. A solução veio em uma espécie de acordo. Não foram heróis solitários que transformaram a situação. Foi a combinação de pressões legais, testemunhos, e o peso simbólico do bebê apresentado ao mundo. O reconhecimento público do menino como herdeiro do coronel teve um efeito que foi além do papel. A fazenda precisava de estabilidade. Fornecedores queriam alguém com quem negociar. Os empregados, por sua vez, desejavam um lar seguro. E assim, perante a pressão econômica e social, a cidade, por interesses mistos, resolveu registrar Miguel como herdeiro legítimo do coronel. Foi uma vitória de pragmatismo. Com o poder na prática dividido, Isadora não dormiu sobre o que se vinha pela frente. Ela sabia que, para que a revolução que desejavam fosse duradoura, haveria de ser trabalhada na administração, na economia, na educação. Reunida com Jabari e Zaire, planejou as primeiras mudanças. Jabari assumiu o papel de administrador interino, com um método que surpreendia. Contabilidade aberta, divisão de lucros para trabalhadores, pequenas alforrias pagas por dinheiro arrecadado, com a venda de um terreno, que não servia para a lavoura,
Omari organizou uma enfermaria onde mulheres aprendessem plantas. Kofi estabeleceu um espaço de música que servia de ralé, mas também de escola para as crianças. Du transformou oficinas em locais de concerto, onde alguns escravos pudessem trabalhar com salários. Molik, que agora lia, auxiliava Jabari com anotações, e aprendeu a lidar com a papelaria do dia a dia. Al ficou encarregado da ordem noturna, não para vigiar pelo prazer do poder, mas para garantir que nenhum ataque mais ocorresse. As alforrias vieram de modo lento e pensado, não foram decretos miraculosos. Foram negociações que consumiam semanas. Isadora, utilizando a posição social que o reconhecimento do menino lhe dava, e com o apoio do tabelião, obteve documentos que libertaram, por fases, cada um dos 7. Não se tratou de perdão do coronel, que já se fora, mas de uma compra simbólica dos laços, que agora precisavam ser desprendidos. A fazenda, reorganizada, libertou o preço de cartas de alforria, e com isso, transformou a lógica do poder. Havia quem na cidade criticasse, quem dissesse que ela negociara demais, mas a verdade era outra. Isadora sabia que a liberdade verdadeira não chegaria sem um pé no mundo real. Quando os papéis vieram, foi uma manhã de outono. Os 7 se reuniram na capela para ouvir a leitura dos termos. A sensação foi de corpo aliviado, como se uma corda que segurava o peito se rompesse. Zahir chorou sem vergonha. Os outros tinham lágrimas que eram mistura de riso e de lembrança dura. Naquele mesmo momento, a Casa Grande virou um território de novas regras. Não mais o senhor ditando ordens infinitas, mas um convívio que se construía por acordo. Du recebeu sua carta, Omari a dele. Kofi, Jabari, Malik, Al foram formalmente liberados. A comunidade comemorou com canções e a venda de pequenos talheres que Du fez para a festa. Isadora em silêncio, anotou tudo mentalmente, sabendo que a liberdade legal era só o começo. Enos Pesseram, e a fazenda menos renomeada por uns, chamada de Comunidade Ouro, foi mudando lenta e persistentemente. Jabari virou gestor reconhecido. Com a verve urbana que carregava, organizou as contas, buscou parcerias na cidade, e criou um fundo comum para a educação. Omari montou uma pequena enfermaria com ervas e atendimentos gratuitos para mulheres. Kofi abriu uma aula de música, onde as crianças aprendiam rimas e história. Du formou carpinteiros e passou a consertar casas da comunidade. Malik estudou com afinco e acabou em poucos anos, se tornando assistente do tabelião, aquele que um dia lhe ensinara letras. Al foi o segurança, mas não do tipo que exerce violência. Era guardião, mediador de conflitos. Zahir e Isadora foram o eixo afetivo que manteve o vínculo íntimo, e ao mesmo tempo, assumiu papéis de administração e paternidade. Miguel cresceu entre vozes que o chamavam de herdeiro, e Colo que o apresentou como filho. Ele soube cedo que pertencia a uma família que era escolha. Aprendia a ler com Jabari, que lhe mostrava jornais antigos, e explicava o mundo. Corria nos currais com Malik. Ouvia histórias de Omari sobre plantas. Cantava com Kofi, não se fez um príncipe. Foi criança com medo e com alegria, com perguntas duras e respostas, que brotavam do exemplo. Aprendeu sobretudo, que nome no papel podia proteger, mas que o que segurava uma pessoa era antes do tudo o amor e o compromisso. A transformação da fazenda não foi um progresso linear. Encontraram resistências, antigos compradores, que desconfiaram da nova administração, vizinhos que viam com olhos de sempre o que mudara na hierarquia, arranjos legais que exigiam pagamento de dívidas herdadas, mas a persistência venceu. Deram-se empréstimos para pequenas plantações, abriram-se mercados para o queijo que Du ajudava a fazer. Trocaram serviços com fazendas próximas, discutiram preços juntos. A comunidade foi trocando a lógica da opressão pela lógica do trabalho conjunto. Havia erros, menos, mas decisões. Agricultores que perderam safras, menos. Mas havia também aprendizado coletivo. 5 anos depois, a fazenda era outra. Miguel tinha a inocência do menino, e a responsabilidade de quem sabia de onde vinha. A escola improvisada que Jabari sustentava com as próprias economias, e com pequenas doações da cidade, cresceu. Meninas e meninos da ex-senzala aprendiam a ler e a somar. Mulheres, na oficina de Omari, sabiam agora tratar feridas com plantas,
e também a registrar, nas listas, quem precisava de ajuda. Os 7 eram cidadãos com funções: Jabari, gestor; Omari, curador comunitário; Kofi, mestre de música; Du, artífice; Molik, assistente do ofício burocrático ao guardião; Zaire, líder moral e pai. 10 anos se passaram, e a memória do coronel se transformou em relato de aprendizado. A fazenda prosperou o suficiente para sustentar projetos maiores. Um pequeno fundo para microcrédito, uma biblioteca com livros que Jabari trouxera da cidade, uma horta comunitária que Isadora plantava com as mulheres. Miguel crescia, e na sua adolescência perguntou uma vez a Zaire: quem sou eu, quando alguém me chama pelo nome do homem que me registrou? Zaire sorriu, voz grave e quente. És aquilo que cresceu com quem te ama, e apontou para a casa onde agora entravam e saíam pessoas com papéis e risadas. A resposta foi simples, e tinha a verdade que toda família precisa. O nome no cartório pode abrir portas, o amor ensina a atravessá-las. Ao longo desses anos, a história dele se espalhou de modo discreto. Algumas pessoas da cidade ainda cochichavam sobre o escândalo e sobre a ousadia de uma sinhá, que transformara sua condição. Outros vinham, curiosos, ver a escola, ouvir as canções de Kofi. A imprensa local, por vezes, escrevia notas que misturavam admiração e inveja. Mas o que importava, no pequeno universo de ouro, era outra coisa. As crianças, que antes nasciam sem reparo, agora tinham livros. Os jovens aprendiam ofícios. As mulheres comandavam partes da economia local. Antigos humilhadores eram, agora, convidados a negociar. Houve tropeços. Um incêndio consumiu parte do celeiro numa seca. Uma praga atacou a plantação de milho, e exigiu que Du e Omari correm para estabelecer medidas. Mas a resposta sempre foi comunitária. Trabalhadores e moradores ajudavam, dividindo o que se tinha, remendando o que quebrou. A confiança que ali se estabelecera instalou-se como músculo. Se um caía, os outros levantavam. Na velhice, Zaire caminhava mais devagar. O tempo marcara-lhe a pele, mas não tirara a firmeza do gesto. Ele gostava de sentar na varanda com Isadora e olhar para onde Miguel corria. Agora, rapaz, falava um pouco. Bastava olhar para que as memórias passassem. Isadora, mais velha, trazia no rosto tanto as marcas da luta quanto a doçura de ter escolhido. Às vezes, à noite, pegava um livro e lia trechos que guardara dos tempos em que a leitura era resistência. E os 7, agora a aldeia reuniam-se em volta de uma mesa que não mais dividia entre serviçal e senhor, mas entre iguais. O legado que restou não foi de grandiosas reformas políticas, foi de uma pequena revolução feita de cotas de terra, de alfabetização, de medicação com ervas e cálculos honestos. Miguel aprendeu a governar com mãos que conheciam plantar e com corações que saberam escolher. Quando, já homem, subiu ao rancho para falar com jovens, que como ele, tinham o nome do poder no papel, e a responsabilidade no peito, disse algo que se tornou referência. Família é escolha. Escolher é decidir que o outro não será mercadoria. Aqui aprendemos a ser família porque quisemos. A história da casa grande que ficara conhecida como Ouro, não apagou a memória do que foi a senzala, nem curou todas as feridas. Havia avós que lembravam perdas, maridos que guardavam silêncios, mas havia também histórias novas, mulheres que abriram padarias, meninos que pela primeira vez sonhavam em estudar fora, oficinas que consertavam não só ferramentas, mas destinos. A transformação era no fundo lenta. Ela construiu-se dia após dia, com falhas e acertos, com escolhas pequenas e grandes. No entardecer em que o céu parecia um lençol de fogo, Isadora sentou-se no banco de madeira que Zaire tivera feito no começo de tudo. Ao seu lado, uma meninada corria, ressoando cantigas que Kofi ensinara. Ela pegou a mão de Zaire, seus dedos, agora enrugados, entrelaçaram-se com a textura sólida das mãos dele. Não falaram. Não precisaram. Ao longe Miguel segurava um livro, e lia em voz alta para um grupo de crianças. E cada palavra parecia fazer o mundo caber em menos injustiça. A escolha que começara como ato de recusar a mercantilização do corpo de uma mulher,
acabou por se tornar a semente para algo maior. Um modo de vida onde o afeto contrariava a violência do passado, e conversa-se em política de cuidado. O coronel que um dia quis comprar um ventre e assegurar um nome morreu sem entender que o que mantém um legado não é a assinatura em papel, mas a coragem de quem escolhe amar e libertar. Se esta história tocou você, compartilhe para que mais pessoas conheçam a memória daquelas vidas. E, se quiser ouvir outras narrativas como esta, inscreva-se no canal.